Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas e propósitos. E o tema do podcast de hoje é transações imobiliárias. E para tratar desse tema, trouxemos dois especialistas. Primeiro, Marcel Antunes, empreendedor, técnico em transações imobiliárias, perito em avaliações e proprietário da Imobiliária Camin. Seja bem-vindo, Marcel. Gratidão pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco do nosso conhecimento junto com vocês aí. Obrigado, a gente agradece a disponibilidade para conversar com o nosso público. Trouxemos aqui também a Josiane Zableski, empreendedora, corretora de imóveis, vendedora, técnica em transações imobiliárias. Seja bem-vinda, Josi. Eu que agradeço o convite também, gratidão por vocês. É uma honra estar aqui, participar desse momento, né? E vamos aí compartilhar o nosso dia a dia. Que bom, será um prazer e uma honra ouvir vocês. Para compartilhar conhecimentos, estamos aqui também com Ismael Cordeiro, gestor administrativo e empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para mim, estou muito feliz, né, de poder compartilhar conhecimento e aprender. A cada dia que a gente grava, a gente aprende bastante, Lucas. Isso aí, sem dúvida. O tema de hoje é um tema bem complexo, porque são transações que acontecem a todo momento e com várias pessoas, e nós estamos com dois especialistas. Então a gente vai sugar vocês, tirar um monte de dúvidas, porque eu tenho certeza absoluta que quem está acompanhando vai estar ali, eu quero saber um pouco disso, eu quero saber um pouco daquilo, eu quero saber sobre contrato, eu quero saber sobre locação. E já vou fazer uma pergunta aqui para o Marcel responder para a gente aqui. Marcel, quais são os principais cuidados que nós devemos ter na hora de comprar um imóvel? Bom, Lucas, eu acho que um fator primordial é um planejamento financeiro. Acho que é o primeiro passo de tudo para quem deseja comprar um imóvel. Existem vários fatores nesse momento tão importante, porque eu vejo que comprar um imóvel ainda é o principal sonho das pessoas, né? Do brasileiro, principalmente. E os principais cuidados, geralmente, eles estão linkados ali com relação à documentação do imóvel no qual a pessoa está pretendendo comprar, para saber se está tudo ok, se está tudo certo, se ela vai comprar um apartamento. É muito importante ver a questão de débitos do condomínio, IPTU, vários fatores que acabam sendo importantes e a pessoa acaba não vendo porque ela está naquela ansiedade, naquela vontade de comprar o imóvel e muitas vezes acaba deixando passar, né, despercebido. O que eu achei interessante, que a hora que eu faço a pergunta, achei que você ia falar só da parte técnica, mas também tem que fazer uma avaliação financeira, se a pessoa vai poder honrar com o compromisso, né? Exatamente. Porque a imóvel vai... Geralmente é 360 vezes, 35 anos, 40 anos, dependendo bastante da... coisa. Seria um investimento a longo prazo, né? A pessoa tem que acaba tendo estar preparada para esse momento, né? Exatamente. Senão acaba transformando um sonho em um problema, né? E tem também os fatores localização, que é extremamente importante, idade do empreendimento, do imóvel, dependendo se for uma casa, um apartamento, tem esses pontos que são bem importantes para avaliar. Josi, eu tenho visto ali, ó, que é muito comum, é o formato que as pessoas acabam vendendo a ideia da Minha Casa Minha Vida, que é um plano de governo, né? Sim. Que eles vendem 30 anos. É possível diminuir isso ou é 30 anos fixado? A pessoa consegue fazer um planejamento ali para diminuir o número de anos para pagar o imóvel? Consegue sim. Na verdade, ali, o Minha Casa Minha Vida, ele é um pouco... como que eu posso dizer? É um tema um pouco mais complexo, porque você tem que se encaixar em várias regrinhas, né? Então, você tem que ter ali o salário, o imóvel tem que ser compatível com a cidade, né? Então, tem um piso. Então, são vários fatores ali para se encaixar para entrar no Minha Casa Minha Vida. A questão ali da pessoa fazer a quitação, ela pode ir fazendo, pagando de trás para frente as parcelas, ela vai conseguir abatendo ali alguma coisa ali em juros ainda. A gente até auxilia nossos clientes assim na imobiliária, a gente sempre orienta, né, eles da maneira, juntei 5 mil reais, juntei 10 mil reais. Então, a gente orienta eles a estar fazendo essa maneira correta da quitação ali. Ou vai amortizando, então. A amortização, tanto na tabela saque quanto na tabela price, que são duas tabelas diferentes, mas que estão no mercado hoje, elas podem ser amortizadas de duas maneiras.
Ou, geralmente, a pessoa seletista, ela tem o FGTS, né? Sim. Então, ela pode utilizar o FGTS para fazer essa amortização. E essa amortização ela pode ser na quantidade de anos de financiamento ou no valor da parcela. Então, por exemplo, eu pago uma parcela de R$2.000, vamos falar aqui hipoteticamente. Sim. E eu tenho lá R$20.000 de fundo de garantia e quero amortizar. Então, ele pode fazer essa amortização e definir ali se ela quer diminuir o valor da parcela, o que, do meu ponto de vista, eu não acho conveniente. O mais conveniente, o mais correto, eu vejo diminuir a quantidade de anos de financiamento, né? E o FGTS, ele ajuda muito nesse quesito. Eu fiz essa pergunta, Isma, porque isso já faz uns 5, 6 anos, eu estava vendo em relação a imóveis, eu não sabia disso. Para mim que era só 30 anos, 30 anos, 30 anos, mas dá para fazer em menos. E aproveitando também a dica de vocês, o ideal mantém os 30 e vai amortizando conforme o bolso consegue. Tem uma regra ali, né, para a pessoa que a pessoa vai utilizar. A gente linka muito no FGTS, mas se ela tiver recurso próprio, ela também pode amortizar da mesma forma. Pode amortizar. Mas a gente linka muito no FGTS porque grande parte das pessoas que fazem aquisição do imóvel são seletistas e tem o fundo de garantia. O que é seletistas? CLT, né? Ah, tá. Marcelo, você tocou num assunto importante, que é as duas tabelas, né? Uhum. Price e saque. Hoje, qual é a melhor tabela para o cliente comprar um imóvel? E a diferença delas também. Diferença entre uma e outra. Compartilha com a gente. Vou compartilhar com vocês um pouco do conhecimento. Eu acho que essa parte fica mais por um correspondente, um despachante, ele vai explicar de uma forma mais assertiva. Mas a tabela saque, ela tem o sistema decrescente. Então, ela começa com um valor X e ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando, né? Então, ela começa com X e termina com Y, por exemplo. Certo. Já a tabela Price, ela tem o valor fixado, é fixo, né? Ela varia de acordo com a inflação, tem vários fatores que interferem nessa amortização ou nessa tabela. Mas ambas têm o mesmo processo de amortização. Ambas podem ser amortizadas com FGTS ou com recursos próprios, tanto faz. Mas ela tem só essa diferença que uma é fixa e a outra vai diminuindo de acordo com o tempo. Então, hoje a sua dica, de repente a pessoa faz o financiamento lá e se for amortizar, a saque faz pelo saque. A gente sempre orienta a saque, que é mais comum. Mais comum, né? A Price, ele congela a parcela até... Depende. Se a inflação estiver muito alta, ela pode subir de acordo com a inflação. Ela varia. Ela é fixa, mas ela tem... Até certo ponto ela é fixa. Pode ser que ela aumente, pode ser que ela diminua um pouquinho. Nesses últimos anos aqui que teve uma inflação pro mercado, a Price teve alguma alteração? Que foi umas varia mudanças... do banco também, né? Varia da instituição. Varia muito se é Caixa Econômica ou instituição privada. Mas a inflação, ela mexe bastante com o financiamento habitacional. Legal. Show. Aproveitando agora, falando de transações e de compra de imóvel, nesse cenário político que nós estamos agora, com um outro partido político, mais esquerda, você acha que vai fomentar um pouco mais a venda de imóveis voltado para um plano de governo, Minha Casa Minha Vida? Ou como é que você acha que vai superaquecer? O que você diz ali, você estando no mercado? Bom, a gente teve já um cenário nesse primeiro bimestre do ano, podemos falar dessa forma, diferente do primeiro bimestre em comparação ao mesmo período do ano passado. 2021, 2022, a gente estava num cenário econômico legal, a pandemia, por incrível que pareça, para o nosso mercado não foi afetado. Sério? Muito pelo contrário, ela melhorou muito, até porque os bancos diminuíram um pouco a taxa de juros, aumentaram o limite de financiamento para os compradores, então isso movimentou muito. Falar hoje sobre esse tema, eu acho que ainda é um pouco cedo, né? Talvez até o final do primeiro semestre a gente já tenha um parâmetro mais assertivo, mas os bancos já aumentaram a taxa de juros, já teve um aumento considerável frente ao mesmo período do ano passado, e o bom é que o programa Minha Casa Minha Vida, ele retornou, né? Ele substituiu o Casa Verde e Amarela, e ele também se enquadra hoje para imóvel usado, tem um teto máximo, né? Antes a gente trabalhava em Curitiba, acho que era 215 mil, se eu não me engano, no Minha Casa Minha Vida, e era só para imóvel novo.
Hoje não, hoje aumentou um pouco mais o teto, acho que até 245, se eu não me engano. Não me lembro de cabeça agora. Mas ele se enquadra tanto para o imóvel novo como para o imóvel usado também. Aí são vários fatores que vão influenciar a taxa que o cliente vai pagar, porque se ele for casado, se tem independente, é outra taxa. E para imóvel novo, o banco ele paga até 80%, é isso? Essa regra mantém ainda ou não? Essa regra mantém ainda. E para imóvel usado? A mesma coisa, 20% de entrada, tecnicamente, achei e 80% por, financiado. Por ser né? usado, talvez ele fosse... não, tivesse que dar uma entrada maior, né? De repente, mas legal. 20% de entrada e 80% financiado. Aí, claro, a gente fala isso como regra, mas toda regra há uma exceção, né? Então, geralmente, a pessoa é um casal, tem uma renda X... Às vezes a entrada, dependendo do valor do imóvel, fica superior a 20%. Então, tem vários fatores que influenciam esse... Que ali, na verdade, não pode estar comprometendo a renda, né? Então, assim, a gente fala que não é uma regra para todos, né? Porque, vai liberar 80%? Vai depender do valor do salário, né? Então, é importante sempre estar fazendo uma simulação, que aí a pessoa já tem uma ideia, né? Ela já tem um norte para onde ela ir, né? Eu realmente posso ir nesse imóvel? Não, eu vou buscar um outro imóvel, né? E acontece, às vezes, alguns casos em bancos privados, como em outras instituições, que às vezes chega até 90%. Sim. Dependendo do relacionamento do cliente, então chega a 90%. Então, ali cai a entrada para 10%. Então, mas tudo vai depender também, assim, de... cada caso é um caso, né? Então, a gente analisa bem, faz essa simulação, que é bem importante, né? Antes, que aí a gente consegue direcionar o cliente para o imóvel certo. Legal, então essa regra, na verdade, não é uma regra, é uma média. É uma média. É uma base para ser seguida. Isso. A soma de vamos supor, a pessoa tem um carro financiado, um veículo financiado. A soma do financiamento, da parcela do financiamento mais a soma da parcela do financiamento do imóvel não pode ultrapassar 30% da renda. Então, isso influencia muito. Geralmente, se a pessoa tem um automóvel, um veículo financiado, isso impacta um pouco, né? Daí pode ser que a entrada e a informação ela é cruzada. Sim, diretamente com o Banco Central, tudo é... Então, no caso, a pessoa para comprar um imóvel, eu achava que era 30%, não podia comprometer 30% na parcela do imóvel, mas soma com os outros financiamentos. Soma com os outros financiamentos, sim. Eu tenho que cuidar, né? Tem que cuidar. Pra não... Porque na hora que a gente recebe o cliente, faz o atendimento e faz a simulação, a gente ainda não tem essa informação. A gente só vai ter essa informação mais objetiva e clara na hora que a gente faz o levantamento da documentação. Aí a pessoa, mas eu tenho um veículo, eu tenho uma moto, eu tenho alguma coisa financiada, ou tenho um empréstimo, alguma coisa. Opa, pera lá, então já mudou a simulação. Já não é mais aquilo ali. Pera lá, vamos ver. E aí a gente vai, né, moldando ali. Mas legal essa assessoria, né, Lucas, que a imobiliária oferece, né? Sim. Sem dúvida. Em relação à documentação, para o cliente, chega e entrega uma situação ali, ó, que nem o Marcelo falou, né? Tem um carro financiado, né? Uma assessoria para juntar essa informação e preparar essa documentação para que o cliente não tenha uma surpresa negativa, né? Exatamente. E não só o comprador, né? O vendedor também precisa estar regular perante essa negociação, né? Existe uma regra, o vendedor ele não pode ter restrições também, né? Na verdade ele pode ter, mas dependendo da instituição até 10% sobre o valor de venda. Se for superior a isso, já meio que trava ali, ele não pode vender. O vendedor. Porque geralmente o imóvel pode entrar como garantia para pagar, dependendo do que acontecer, né? Entendi. Não o vendedor que está fazendo a intermediação do negócio. Não, o proprietário do imóvel. Isso, o proprietário do imóvel. O vendedor, a gente Não, o vendedor é o proprietário do imóvel. Entendi. O proprietário, ele não pode estar com restrição. Isso, pode, mas tem um certo limite, né? Dependendo da instituição. E também, vocês com a consultoria, vocês conseguem buscar informação se esse imóvel está atrelado sim. Porque alguma garantia de alguma coisa que ele está fazendo, alguma empresa, enfim. O primeiro passo é tirar a matrícula atualizada com a certidão de ônus. Na matrícula tem tudo? Tem tudo. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, né? É o RG ali, por tudo que aconteceu, por quem passou, quem foi proprietário, quando foi construído, todas as informações. E na certidão de ônus, que é um documento separado, ele vai mostrar justamente aquela questão se ele está atrelado a algum empréstimo, ou deu como garantia em alguma coisa, ou, por exemplo, o vendedor, que é o proprietário do imóvel, é empresário.
E aí tem, por exemplo, alguma ação trabalhista e o imóvel acaba entrando como garantia ou hipotecou por algum motivo. Então, tem todos esses detalhes que são pertinentes. E uma coisa bem simples também, que às vezes as pessoas não sabem, é se você está com o IPVA atrasado. No Se IPTU. o IPVA entra também. Do veículo? Do veículo. Se a pessoa sim. Se a pessoa, eu estou vendendo meu imóvel e eu tenho algum IPVA antigo que tá ali, está em dívida, você não está em dívida ativa, você não consegue vender imóvel, você tem que fazer a quitação. Sério? A gente teve alguns Detalhes casos. aí, Detalhes. Teve alguns casos que aconteceu isso na imobiliária, né? A gente tira todas as certidões, tudo, né? E na hora que vai levar para o banco, saiu uma certidão positiva, a gente vai tentar descobrir do que é, né? Aí a nossa despachante, não, é um IPVA de, nossa, tipo, 15 anos atrás. É verdade. 15 anos atrás. O proprietário lá do imóvel, ele nem lembrava mais disso. Ele, nossa, isso era um carro que eu tive lá na minha adolescência e ficou, e não fez a documentação. Enfim, ele teve que achar esse carro, fazer a quitação desse documento, desse PVA, porque senão ele não conseguia vender o imóvel dele. Sério? Tava atrelado? Sim, mesmo sendo valor baixo. Era tipo coisa de 300 e poucos reais. Que bom, né, que era baixo. Isso É fácil, então ali, paga e tá tudo Isso certo. tu falou do vendedor. Do vendedor, né? Se Do a pessoa, vendedor do tipo, imóvel. tá vendendo imóvel, ele não consegue, porque daí saiu uma certidão positiva, a gente tenta localizar, ele teve que quitar. Daí Tudo ele fez varia o da pagamento. instituição financeira, né? Tem algumas que são mais exigentes, pedem mais coisas, e tem outras que acabam, tipo, não, beleza, vai lá e... Nossa, mas essa fechar. pra mim foi surpresa. Essa eu nunca ia Tem imaginar. bastante... Tem muita coisa aí que a gente fica, nossa, será? Tem certeza? É todo dia uma novidade diferente Sim, na avaliação. Sim. Josi, e pra você, como que foi a pandemia se tratando de vendas? Porque eu entendo que na pandemia foi um momento que muita gente teve que se reinventar o formato da venda e trazer ela para um cenário um pouco mais virtual, um pouco mais online. Como que foi esse período de venda para você na pandemia? Então, na pandemia, na verdade, assim, fazem 2 anos que eu sou corretora de imóveis, né? Faz 2 anos, né, Marcelo? Então vamos da pandemia pra para cá, trás. então. Eu peguei, assim, um pedaço bem pouco, né, na parte de imóveis ali, né? Tanto que quando eu estava na pandemia, eu já estava no shopping antes, né? Mas a gente vai sempre se reinventando, né? A gente acha o que fazer. Mas ainda eu peguei essa parte ali da pandemia, pouca coisa na imobiliária, mas para nós, assim, foi muito bom, porque o que aconteceu? As pessoas, todo mundo dentro de casa. Então, surgiu-se uma procura maior, uma família de 5 pessoas já começou a ficar muito apertado dentro de casa, buscar um imóvel maior. Ou então um imóvel maior, ou então um condomínio que esteja um condomínio clube, que tenha mais coisas para fazer dentro de casa, né? Eu não estou em casa, mas eu tenho ali uma área de lazer, eu tenho piscina, eu tenho academia, então tem várias coisas. Então, para nós não afetou em nada. Então, muito pelo contrário, a gente teve, assim, uma excelente venda, ótimo, assim, não tem nem o que falar, nem reclamar. A gente bateu todas as metas, né? Todos os meses dos Sim. 2 anos a gente vendeu. E tem alguns casos engraçados, não sei se a gente pode contar aqui. Por mim, pode. Pandemia. Vamos falar da pandemia. Tudo certo. Pandemia, claro, não tem como... Muita gente sofreu por conta da pandemia, né? Muitas pessoas perderam pessoas queridas. Mas para nós, no mercado, aconteceu uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto isso antes. As pessoas casadas durante muitos anos... a pessoa trabalha o dia inteiro, né? Só vê o marido e a esposa quando chega em casa, né? Daí chega em casa, pouco tempo junto, dorme, acorda, vai trabalhar, mesma coisa. Final de semana, pouco tempo, ok, é um relacionamento. Até aí tudo bem. Aí veio a pandemia e as pessoas dentro de casa. Passaram mais tempo tempo juntos. juntas. E isso aconteceu com a gente na imobiliária. A gente passou por isso. Casal se divorciando, porque não aguentava mais o marido, não aguentava mais a esposa. E aí o que aconteceu? Marcel, vem cá, preciso fazer a avaliação do meu imóvel. Beleza, vamos lá, vamos fazer a avaliação. Avaliação sim, tal, beleza. Qual que é o saldo devedor, que é o valor financiado do imóvel? É X, vamos colocar aí 80 mil. E numa região que o imóvel vale, na média, 170, 175 mil. Marcel, pelo amor de Deus, vendam esse apartamento porque eu não aguento mais, eu quero só o saldo devedor. O que você pegar a mais é teu. Aí você pensa, nossa, 80 mil de saldo devedor. Posso vender por 175 para vender dentro do tempo de mercado. Mas também posso oferecer para aquele cliente investidor que vai pagar 150. Opa, então peraí, eu já tenho 80 mil para mim. Opa, show de bola.
Não foi um caso nem dois. Teve Sério? vários Só casos. o saldo devedor? Só o saldo devedor para se livrar logo Caraca. do relacionamento e tipo, ó, não queremos isso. Foi o que a Josi apontou, né? O pessoal ficou mais tempo em casa. Sim. Nesse caso houve a separação, mas em outros casos que era muita gente para ficar dentro de casa, precisava de atividades. Ou trocava por uma casa, um apartamento maior, ou um local que tivesse mais atividades para fazer, né? Sim, Exatamente. vendeu muito. Então, a procura foi grande, assim, de buscar um imóvel maior. Eu tenho 2 quartos, quero com 3 quartos, quero uma área de lazer. A partir da pandemia, surgiu muito os home office, né? Então, hoje, até os empreendimentos novos já vêm com essa modalidade, né? De ter um home office ali em casa, ou você já está na planta, né? Então, isso criou-se algo diferente, né? Mas, assim, foi muito bom. Para nós, não nos afetou em nada, assim. Que bacana, né? Sim. Que vocês não sofreram com a pandemia, porque muito segmento, muitos negócios foram afetados. A gente teve algumas conversas com algumas pessoas também, e umas conseguiram se sair bem, outras nem tanto. Mas faz parte do mercado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço e tá tudo certo, passamos e beleza. Bom, o que eu quero perguntar assim, ó. Você já citou um pouco, mas qual é a importância de uma assessoria na hora de comprar ou vender o imóvel? Você já pincelou um pouco, mas deixa um pouco mais reforçado para o pessoal a importância de buscar um profissional que realmente saiba do processo e saiba cuidar da documentação. Claro. Bom, o corretor existe um conselho federal, né, que fiscaliza, é o CRECE, é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, existe uma certa qualificação para a pessoa, eu quero me tornar um corretor de imóveis, né? Ela precisa fazer um curso, precisa se preparar para isso e entender sobre o mercado, sobre o cenário. Então, eu acho que ter essa assessoria imobiliária, ter um corretor de imóveis, é necessário justamente porque a pessoa que está comprando ela é leiga, ela não entende sobre a documentação, sobre o processo. Muitas vezes a gente atende o cliente que fala, chega lá, já tem o crédito aprovado, meu gerente aprovou o crédito. Só que o gerente ele só aprova o crédito, ele não faz a parte de correspondente e despachante, que é a parte principal, que é a parte da documentação. Claro isso pro pessoal que tá ouvindo o gerente não faz, tá? Ele aprova o crédito, beleza, maravilha, chegou com o crédito, mas e o resto? E depois da aprovação? O que funciona? Então, é importante ter um profissional devidamente qualificado, devidamente registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, justamente porque ele responde por processos civis, ele tem responsabilidade sobre aquele processo de compra e venda, né? Então, ter esse auxílio é extremamente necessário para que a pessoa não caia em cilada, não, por exemplo, comprou um imóvel lá, não viu, por exemplo, a quitação, não pegou a certidão negativa de débitos do condomínio. Aí, depois de um tempo, descobriu que o apartamento tinha 20 mil reais de dívidas de condomínio. E aí, transferiu para o nome dele o condomínio. Aquela dívida passa a ser dele. Tudo bem, ela é da pessoa que vendeu, mas não fez esse processo, acabou aceitando essa condição. Aí tem que entrar com um processo judicial para ir atrás. Uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Então, ter um profissional não é só essa parte, mas avaliar todas as outras questões que envolvem o processo de compra e venda do imóvel ali. Se você fosse citar pontos importantes, como que você elencaria esses pontos assim para compra que seria importante avaliar? Por exemplo, matrícula, débitos, quais são os pontos principais, assim, se fosse jogo rápido, assim, para o povo entender, para que não seja tão técnico? Eu acho que jogo rápido, se for uma casa IPTU, básico, IPTU, matrícula do imóvel, e acho que para casa basicamente isso, né? Pode ser que tenham outros fatores, mas aí acaba sendo mais técnico, né? E a pessoa vai descobrir isso por intermédio do corretor. Apartamento, se for apartamento, condomínio, essas coisas, principalmente condomínio, IPTU também, e a matrícula também. A matrícula ela vai se enquadrar para todos os processos, né? E ponto importante. Esse é bem importante para outras que as pessoas não fazem, não têm o conhecimento. Isso independente se é casa, se é apartamento, se é terreno, se é sala comercial, qualquer outra coisa. Veja bem, comprei um imóvel, sou solteiro, né? Comprei um imóvel no meu nome, maravilha, sou solteiro, beleza. Conheci uma pessoa, casei com comunhão parcial de bens, por exemplo. Precisa averbar a certidão de casamento na matrícula do imóvel. Tem que fazer a averbação.
É a certidão de casamento na matrícula. Na matrícula do Sim. imóvel. Uma atualização da Uma matrícula. atualização da matrícula. E as pessoas não fazem. Daí, na hora que vai vender o imóvel, na hora que vai para o registro do imóvel, o que o cartório pede? Daí dá a exigência. Fez todo o processo, chegou lá no cartório, o cartório fala, opa, peraí, mas ele era assim, agora está assado. Então precisa fazer essa averbação. Aí volta o processo. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, acho que até por esse ponto é interessante ter assessoria de um corretor, justamente porque o corretor vai falar, beleza, aqui está assim, hoje você está assim. A gente precisa resolver isso aqui primeiro para depois fazer essa venda, né? Eu passei por um processo de compra e venda e realmente foi exatamente isso. Eu estava fazendo a compra de um imóvel onde a proprietária era casada, aí se divorciou. E não fez a averbação. Não fez a Do averbação. Aí tudo lindo, maravilhoso, bateu no registro do imóvel, Volta. voltou. Tem um termo que eles usam lá quando volta, só para fazer Exigência. Exigência, isso. Tem exigência tal, ele estava lá listado, exigência tal. Teria que ter a certidão de divórcio ou a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Isso, exatamente. Vamos lá, pediu, levei, trouxe e tal, para depois... E tudo isso gera tempo, né? Porque até o vendedor receber, ele só vai receber depois que o registro de imóveis entregar a matrícula atualizada. Então... E legal, quem entende esse processo e quem não entende, quem né? não Tá aí entende. meu dinheiro, ele tá me enrolando, ele não vai sair. Exatamente. Eu vou desistir do negócio. E vamos supor que é uma pessoa que casou, sei lá, 30 anos atrás. Qual o cartório que ela casou? Aonde que foi feito o registro? Até você achar o corretor de imóveis ou o correspondente, o despachante, ele já tem um acesso mais assertivo e mais objetivo nesse tema, né? Mas se é uma pessoa... Tem muito disso. O cliente não quer comprar com corretor de imóveis, né? Ou o vendedor não quer vender com corretor de imóveis porque não quer pagar a dita da comissão lá, né? E aí, na hora que vai fazer o processo sozinho, Aí sofre. bate na trave. Aí vem atrás de quem? Do corretor. Do corretor de Que imóveis. deveria ter ido lá primeiro. Pera aí que agora vai sair mais caro um pouco. É tanto agora. Um pouco mais. Deveria, né? É por consulta, né? É por Uma consulta. consulta é X, a gente se vê. Se der duas Sim, é sim. Y. Deveria ser. Eu vi uma loja, não lembro qual era o segmento, que funcionava o seguinte. Tinha um gerente de vendas, aí tinha os vendedores, obviamente, e toda vez que o vendedor ia consultar o gerente era um tanto a menos de comissão. É tipo isso, é por aí. Ele tinha que pensar 2 vezes antes de procurar o gerente dele. Ah, se eu for lá te ajudar, é tanto a menos, cara. Sim. Não, então deixa que eu me viro. Eu dou um jeito. Deixa eu ver aqui, ó. O Ismael colocou uma pergunta que diz assim: na locação, o que significa ou o que é a nomenclatura FCI? Muito bem, locação é um tema sempre, como que eu posso falar? Não crítico, mas desafiador, vamos falar assim, né? O FCI, ele basicamente é o Fundo de Conservação ao Imóvel. Nem todos os contratos entram com essa taxa. Essa taxa ela pode variar até 6% sobre o valor de locação. O que é o FCI? O Fundo de Conservação do Imóvel ele é basicamente um valor que o locatário vai pagar para a imobiliária para que no final do contrato, se precisar fazer algum reparo, alguma coisa, vai utilizar desse valor. Porém, esse valor ele precisa ser devolvido para o locatário no final do contrato de acordo com a correção dos juros da poupança. Então, ele é utilizado para fazer reparo, manutenção, essas coisas. Se no final do contrato o valor acumulado do FCI for inferior ao valor do prejuízo, pode-se dizer assim, o locatário ele precisa Pagar a diferença. Se for inferior, a imobiliária devolve a diferença também, né? No caso, é uma reserva que uma que reserva. fazem ali em caso de manutenção do imóvel. Nesse caso, basicamente, quando o locatário aluga com calção, né? Que muitas pessoas ainda trabalham dessa forma. Quando existe um seguro fiança por trás disso, não é necessário adotar essa prática. Não é necessário, porque tecnicamente o seguro fiança já cobre todas aquelas despesas como aluguel, condomínio, IPTU, luz, tudo, né? Legal, essa eu não sabia. Legal. Essa é boa que protege o proprietário também, né? Sim. Eu já vi muito do seguro fiança, mas dessa daqui eu não tinha conhecimento, não. Josi, conte pra nós, venda de imóvel. Como é que tá esse universo novo? Eu sabia que era recente, eu imaginei que era ali próximo da pandemia, você disse que foi no finalzinho, né? Eu achava que era um pouquinho antes, né? Eu já tive você vendendo
bastante coisa, uma baita Nossa. vendedora, aprendi muito com você, já trabalhamos juntos, né, numa outra empresa. Sim. Mas conte para nós como que é vender imóveis. Não, eu assim, né? Se eu começar a falar tudo que eu vendi, da onde a gente começou, a gente vai ficar até meio, né, até não sei que horas aqui, né? Mas a parte de imóveis, assim, para mim é muito, como que eu posso dizer, muito gratificante, recompensador. Eu realmente me encontrei, assim, na profissão, porque eu amo o que eu faço. E quando você ama o que você faz, não tem, né? Não tem como dar erro, né? Não tem como dar errado. Então, foi, assim, uma descoberta, né? Porque quando estava na pandemia, eu estava no shopping, né? Foi um ciclo bem importante na minha vida, assim, uma fase bem bacana. Foi onde aumentou meu network, então foi bem legal. E aí veio a pandemia, né? Quem vai vender loja de shopping numa pandemia? Qual vai ser o investidor, né? Que você vai vender ali um shopping que está iniciando, está em construção, né? Então, deu meio que uma parada, né? E eu nunca parei, né? Então, tipo, sempre me movimentando, tem que fazer alguma coisa, né? Aí comecei a fazer o curso. Bem no início da pandemia. Comecei a fazer o curso. Falei, vamos fazer o curso. Uma amiga minha já tinha me falado, né? Falei, vou fazer esse curso, né? Não sei, vai que, né, que dá alguma coisa, né? E nesse período da pandemia, quando eu estava no shopping, não estava qual era o foco, né? Era a saúde, né? Então, eu comecei a vender seguro de Plano de seguro saúde, não, né? plano de saúde. Plano de saúde. Comecei a vender os planos de saúde. Tava em alta também, né? Tava em alta. Falei, não, vamos vender vamos vender os planos de Vamos saúde. surfar. Vamos surfar nessa onda. Vendi os planos de saúde. Antes dos planos de saúde ainda foi as máscaras. Até máscara, máscara. Não sei se eu te contei dessa parte. Sim. Até máscara a gente costurou. Minha mãe tinha as máquinas. Ela falei, mãe, tira essas máquinas daí, vamos mexer nesse negócio. Se o que tá vendendo é máscara, então vamos fazer pra máscara. Vamos fazer máscara. É só parar, foi pra plano de saúde, vamos pra plano de saúde. Começamos a vender máscara, daí tive a oportunidade ali junto com a Noemi para fazer os planos de saúde, comecei a vender e nisso, né, falei, vou fazer o curso de corretor, né, porque eu não consigo ficar parada. Quem me conhece... É verdade. É verdade. Quem me conhece sabe, né? Então, comecei a fazer o curso ali, assim, aí super me identifiquei. Aí, conheci o Marcel, eu conheci através da chácara da minha mãe, que a minha mãe queria vender a chácara na época, alguém tinha indicado o Marcel lá para minha mãe, né? Daí, a minha mãe que falou e chegou para ele, foi né? a mãe dela que me mandou uma mensagem, viu? A minha filha, ela quer ser corretora de imóveis. Você não tá precisando de ninguém aí, de alguém aí? Então eu falei, bom, vamos conversar, né? É sempre bem-vindo, né? E aí foi aí que a gente começou. Começou ali, fiz o curso, tem a parte do estágio, né? Que é bem importante, né? Aí a pessoa que eu já tinha em mente era o Marcel, né? Eu falei, Marcel, preciso fazer o estágio. Ele, vem pra cá, vamos sentar aqui, vamos conversar então. Aí lembro como se fosse hoje. A gente sentou lá no café, né? Sempre os cafés na nossa vida, né? Gerando negócio. A gente sentou lá no café e, né, conversamos. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei pro Marcel, olha, eu trabalho com shopping também, você não me cobre horário. Eu não funciono com horário. O bom do corretor é que ele é autônomo, né? O corretor de imóveis é autônomo, então não é CLT, então não... E aí a gente foi começando e foi algo assim que eu comecei a trabalhar quando eu tive a primeira venda. O primeiro mês que eu entrei na imobiliária, eu acho que foi o único mês que eu não vendi, né? Sim. Foi o único. Foi uma fase foi de bem no adaptação. início, assim. Foi em janeiro eu não vendi. Aí em fevereiro eu já comecei a vender. Eu falei, opa, gostei desse negócio aqui, né? E aí foi indo e foi que todos os meses, nem um mês sem venda. Então isso, assim, é muito gratificante. E aí você vai se desenvolvendo, né? Então, para mim, a parte de vendas, eu digo que eu me encontrei porque na parte de corretagem, eu digo assim que a gente não só vende o imóvel, a gente tem que pensar, eu penso no cliente em ajudar. Porque se a pessoa está me procurando, ela precisa de uma ajuda, né? Sem dúvida. Então, ali eu tento tentar descobrir tudo que ele precisa, né? Eu deixo ele falar o máximo possível. É o único momento que eu não falo. Sabe? É tentar descobrir tudo que ele quer, como que ele pensa, para você tentar direcionar ele para algo mais assertivo, algo mais, né, que vai se encaixar para ele, né? Então, eu pego realmente o cliente no colo. Né? Vem cá, a gente vai achar. Se eu não tenho imóvel, eu não tenho. Se eu não tenho, eu acho.
Dá um jeito. Se eu não tenho, eu acho. É isso que eu sempre falo. Eu acho que essa dinâmica do mercado imobiliário, por exemplo, igual ela falou, se eu não tiver, eu acho. Existe muita parceria no mercado imobiliário, né? Então, a gente faz parceria com várias outras imobiliárias, vários outros corretores. Sim. E todo mundo se ajuda, é muito bom. Porque, de repente, você tá com uma propriedade, o outro tem o comprador e parceria, uma coisa une a outra e é show de bola. Você tocou num assunto interessante que é fazer o que gosta. De todas as coisas que você vendeu, que foi muito, inclusive eu comprei muita coisa sua. Eu também. Você viu, né? Poxa, só eu que não comprei nada ainda. É isso, Marcelo. É isso, cara. Como assim, né? Como assim? Sempre foi isso. Vou comprar um imóvel com você. Eu tenho. De tudo que você já vendeu, o imóvel hoje é o que você mais gostou de fazer? Sim, é o que eu digo, assim, eu me realizei profissionalmente, né? Que legal. E hoje, assim, hoje a gente tem um produto mais caro da prateleira, né? É o produto mais caro da prateleira. E a gente está trabalhando não só com um imóvel, né, com valor, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com realizações. Então, é algo por trás da venda, né? Então, é uma história, né? Eu sempre digo assim, né, que a gente tem que tentar buscar, entender o cliente. Então, não é só ali vender, eu quero uma casa tal, não. É você tentar entender o máximo possível, ter histórias. Porque se você não se importa com a história do teu cliente, você vai voltar para casa contando história porque você não vendeu. Sim. Porque tem que falar com a mulher, porque tem que... Não. Você tem que se interessar pela história, se interessa pela história, tenta ir mais a fundo, sabe? Então, eu tento, porque hoje corretor é o que mais tem. Tem muitos. Tem bastante, então, você tem que se bastante. diferenciar, você tem que ter o teu diferencial, né? Então, eu tento fazer isso, sabe? É realmente você se importar. Óbvio, assim, a gente fala, né? Vendeu lá, eu tô vendendo. Se eu for pensar só na comissão, eu vou vender o imóvel pensando na comissão, eu não vou vender. Exatamente. Eu não vou vender. Vai tirar um pedido só, não, né? eu não vou vender. Isso não vai ser nem legal para mim. O gratificante é o quê? Lógico, né? Ninguém aqui é hipócrita, todo mundo gosta de dinheiro, gosta da comissão, mas isso, assim, ele é uma... Não tem sabor, né? Não. Exatamente. Qual É que quem é vendedor nato, Fugiu agora. quem é vendedor nato gosta disso, né? De realmente Sim. executar a venda. Sim. Não só simplesmente tirar um pedido, porque tirar um pedido é gostoso, né? Tá ali. Sim. E quando realmente daí você precisa vender daí? E quem não tem É. técnica, quem não tem expertise, E é vai levar a história pra casa. Falei, então. E é muito, vendeu. E é muito recompensador, sabe? Quando você pega, assim, o cliente te elogia, te indica. A melhor coisa para um corretor é o quê? É a indicação. A indicação é o quê? Você fez um trabalho certo, você fez um trabalho perfeito, chegou na excelência, porque ele vai te indicar. Ele vai te indicar e vai passar. Quando a pessoa vai falar de imóvel, eu quero comprar, eu quero alugar, vai lembrar de você porque você fez um excelente trabalho. Então, isso é recompensador, né? Então, eu me encontrei, né? Eu digo assim que eu amo o que eu faço e eu não trabalho nenhum dia da minha vida, gente. Hoje as pessoas me perguntam, né? Eu tenho um imóvel para vender, com quem que eu falo? Fala com a Josi. Tem um imóvel, eu quero comprar uma chácara. Fala com a Josi, se ela não tiver, ela vai achar. Ela vai achar para você. Então. Nossa, e assim, eu comecei a minha parte ali de corretora mesmo, eu comecei lá no Campodoro, né? No Espaço Campodoro em Araucária lá, que eu digo assim que foi o meu início, né? O meu start ali. Gente, eu vendi muito imóvel lá dentro. É verdade. E bom que como é em Araucária, você tem um conhecimento na cidade. Foi candidata a vereadora. Verdade, mas... É importante. Olha aqui que a amizade não faz, gente. Eu nunca botei nada de político nenhum no meu carro. Da Josi eu botei. Ô, Lucas, tem um adesivo meu aqui que eu tô sendo vereador e tal. Põe, Josi, pode pôr. Coloca aí. Sempre. Conhecidíssimo, Araucária. Só você mesmo, Josi, pra fazer a gente colocar no carro, perforante lá atrás. Foi algo Foi antes dela começar com a gente lá na imobiliária, que eu só tinha conversado com a mãe dela, eu tava num condomínio lá no Pinheirinho, e aí eu saí de uma das torres, e aí eu vi um Palio vermelho, um carro vermelho com um perfurade, assim, né, no adesivo, e aí lá a Josi, né, vereadora, o cara deu, nossa, mas será que é a mesma Josi que vai trabalhar com a gente? Aí na hora eu peguei o telefone assim, ô Josi, tudo bem? Meu, você é candidata a vereadora? Fala mais pra mim sobre isso.
Essa foi uma das partes da minha vida, né? Eu digo assim que hoje eu tenho várias formas que não dão certo, né? Não que eu errei, né? Eu tentei, aquilo ali não é pra mim, não deu certo. Né? Pelo menos passou pelo momento, né? Sentiu eu queria ali saber, as oportunidades. Eu sempre quero saber né? Tipo assim, não faz isso, não vai dar certo. Tá, mas e se eu não fizer? Eu vou ficar com aquela dúvida, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? Então eu vou fazer. Depois eu conto como é que foi. Depois eu conto. E é tudo aprendizado, né, Josi? Tudo que a gente passa hoje, tudo é aprendizado, né? Que nem você falou, algumas coisas não eram o teu perfil, né? Algumas coisas que aconteceu, algumas representações que você fez também não eram o teu perfil. Só que você fez porque você queria ver o resultado daquilo, independente. Então, empreender, eu acho que é isso, né? Empreender é o escuro, né? É skin the game, é arriscar. É arriscar. Exatamente. Marcel, conta pra gente quanto tempo que você tem a imobiliária e por que você decidiu seguir para esse nicho de mercado? Eu entrei no mercado imobiliário em meados de 2016. Final de 2015, início de 2016. Nunca tinha sido o meu segmento, eu nunca tinha imaginado em atuar nessa área. Meu segmento sempre foi gastronomia. Meus pais eram comerciantes. Totalmente diferente. Nada a ver, né? Os meus pais, eles eram comerciantes aqui em Curitiba, tinham bares e restaurantes. E aí, em 2014, o Brasil passou por uma crise, né? E o meu pai passou por alguns desafios, enfim, acabou não dando certo. E aí tem um grande amigo meu, amigo de infância, muito amigo meu, e ele já trabalhava no mercado imobiliário. E ele, Marcel, vem trabalhar comigo como corretor de imóveis e tal. Daí depois que meu pai faliu, eu fui trabalhar em shopping também. Trabalhei como vendedor também em shopping. E era CLT. E aí eu via meu amigo, né, comprou carro novo, comprou apartamento, esse lance de ser corretor de imóveis deve ser bom, né? Mas não vou entrar nesse mercado porque a gente acaba, se blindando por conta do salário fixo, né? E o corretor de imóveis, ele é muito variável. Tem mês que vai, tem mês que não vai. Então, se a pessoa não tiver um discernimento para poupar, ela acaba se estrepando no termo da palavra, né? E aí coloca a culpa no mercado, que o mercado não é bom. Mas geralmente as pessoas não têm esse tal do discernimento de manter ali um fundo de emergência. Não tem um controle financeiro, né? Porque as comissões são muito boas, né? Então, passa no débito. E eu acho que o mal do corretor, na verdade, é justamente acreditar. Lógico, tem que acreditar, é óbvio, mas também tem que ter um senso de que eu preciso economizar, né? Sem dúvida. Porque se o mês que vem não vender? E se no próximo mês eu não vender também? As contas, elas continuam vindo. Enfim, e aí eu falei para ele, não vou entrar. Ele, não, Marcel, venha, você sabe conversar, você é todo, né, não é tímido, vamos lá, vai dar tudo certo. Daí eu falei, não vou. Achei que você ia falar, eu fui. Não. Eu ia falar, fui. Eu sou tipo, como é que é o nome do pai do Neymar? Não lembro o nome dele, mas ele é tipo assim, Neymar pai. Neymar o nome dele, é Neymar também. Pra tudo ele fala não, né? E aí me prove do contrário de que isso realmente é bom e vale a pena, né? Então, eu falei não no primeiro momento e ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você saia desse shopping aí porque não é o teu perfil. A gente coloca um anúncio, cria um anúncio lá na época, cria lá Marcel, ponto, não sei o quê, @ tal, vamos criar um anúncio no LX aqui. E aí ele criou um anúncio para mim lá, ele que era credenciado, eu nem tinha nada, eu trabalhava no shopping como CLT. Ele fez um anúncio lá e tinha uma visita. Eu estava com ele no almoço, um cliente ligou no meu celular, eu quero falar sobre o imóvel tal, só um minutinho. Tal. Passei o telefone para ele. Ainda bem que ele estava junto naquele momento. Aí ele conversou com o cliente e falou, a visita é tal dia. Eu falei, cara, não posso, né? Shopping não tem como. Não vou poder ser. Tem que dar. Daí ele falou bem assim, então se eu vender, eu te dou metade da comissão. Falei, beleza, fechou. Aí o danado foi lá e vendeu. E a metade da comissão deu R$4.000. Eu falei, nossa, R$4.000 pra falar alô? Tá bom, né? Legal, gostei. Dele, viu só como dá certo agora? Vamos lá? Eu falei, não. Ô louco, falei, não, porque eu falei, quero saber qual que é o tempo que leva pra fazer uma outra venda. Imóvel. Não vou arriscar, porque tipo, né, tem um aluguel, tenho isso, tem aquilo, não posso simplesmente largar. Poxa, Marcel, tá bom, vamos fazer mais um anúncio.
Fez mais um anúncio. Ele é um amigo seu? Ele é um grande amigo. Baita amigo seu. Baita amigo seu. Stage aí. Fez mais um anúncio lá, aí teve mais um atendimento. Nesse outro atendimento eu fui junto com ele. Foi num final de semana que eu tava de folga e vendeu. Eu só acompanhei, não falava nada, até porque não tinha creche, não era nada, só olhava ele fazendo. Aprendendo mesmo. Aprendendo mesmo, olhando. E a metade da comissão deu 6 mil e alguma coisa. Daí eu falei, nossa. Agora. Aí ele falou, bicho, agora você tem que sair. Só que daí o que eu fiz? Eu não tinha gastado nada dos 4 mil reais, tinha guardado na época na poupança. E aí com aquela comissão eu peguei o que eu já tinha e aí eu pedi a conta, né? E aí com o acerto o que eu fiz? Eu guardei ali, paguei 12 meses de aluguel adiantado, deixei 12 meses de condomínio guardado na conta, 12 meses de conta de celular, porque precisava de internet, né? E mais internet para casa. Uma programação financeira perfeita, Perfeita, né? perfeita. Hoje já não é tão perfeito assim, mas... Quando era CLT, era. Perfeito. Hoje o mundo do vendedor. Mudou, Aí eu saí. E eu falei, bom, se nada der certo em 12 meses, eu volto pro mercado, mas pelo menos estou garantido nesses 12 meses. Enfim, aí acabou dando certo. A gente está aí até hoje. E ele resolveu abrir uma empresa, uma imobiliária, só que naquele momento eu não achei pertinente ir junto com ele para aquela imobiliária. E aí eu fui trabalhar em construtora para adquirir conhecimento, entender sobre o mercado, como que funciona, como que era. E aí eu fui trabalhar numa construtora aqui de Curitiba, bem grande na época, Cirela. Para aprender, trabalhei como corretor, fiz muito plantão de venda, fiz muito pirata. Justamente. Pirata? Pirata é ficar, quando o empreendimento está no lançamento, Ah, você fica lá com a mesinha lá fora, com o guarda-solzinho lá, tentando abordar quem está passando na rua. É pirata o nome pirata. dessa abordagem? É pirata o nome Eu dessa achava que era abordagem. plantão. O plantão já é quando ele está lá dentro do empreendimento, Já tá bonito. no apartamento, Quando tá bonito, bonito, né? entendi. Quando ele está lá fora ainda na rua é pirata. E aí fiz muito, e aí adquiri muito conhecimento nessa construtora, mas o comissionamento era, por exemplo, 2%. E aí eu olhava o corretor indo lá com o cliente dele de imobiliária, ganhando 4%. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. O cara vem de fora, tá ganhando 4%, eu tô aqui, tô ganhando 2%, né? Tem alguma coisa errada. Aí eu falei, não, vou trabalhar como autônomo agora, vou sair. Aí eles me colocaram como coordenador de plataforma, para atender as imobiliárias, um número X, uma carteira X de imobiliárias para eu atender para comercializar o produto da construtora. Aprendi mais, só que daí a minha comissão diminuiu mais, né? Porque aumentou o número de imóveis, o número de imobiliários, parceiros, né? E aí diminuiu mais. E aí sempre que eu vendia, tinha alguma coisa, eu precisava gerar uma nota para eu receber a comissão. Só que eu não tinha empresa. Como que eu vou gerar nota? Eu tinha que pedir para um parceiro de imobiliário. E o parceiro vinha lá e Cobrava mais mais X% da comissão dele. Pô, tipo, já era deixa pouco. eu falar com o contador aqui, viu? Falando, como que funciona, Marcelo? Assim. Vamos abrir uma empresa. Vamos abrir. Aí surgiu a imobiliária Camin. Camin, nós somos descendentes de ucranianos, a minha esposa. E Camin é justamente... Ali está portuguesado, pode-se dizer assim. É Camin que se fala, né? A escrita é diferente também, mas a tradução do nome da imobiliária é pedra, em ucraniano. E o A aqui representa as cores da bandeira da Ucrânia. Então a gente escolheu esse nome por ser um nome um nome pequeno, né? Fácil. E acho que a tradução é bem empoderante. Eu gostei assim, do nome, né? ele é curto e forte. Sim. Imobiliária Camin. Sim. E foi aí que surgiu a imobiliária. Eu saí da construtora, fui colocar a cara no mundo e tentar, e graças a Deus estamos aí há 5 anos. Isso em que ano que surgiu a Camin? Foi tudo muito rápido. 2018 surgiu a Camin. Tu inicia dentro do mercado com o seu amigo lá, em 2018 você já abri a imobiliária. Já abriu a imobiliária. Aí minha esposa veio junto, ela trabalhava, a minha esposa faz parte 100% de todo esse processo, de todo esse sonho, até porque ela trabalhava 12 anos numa empresa e ela saiu da empresa para abraçar a causa e está com a gente até hoje. E é fundamental, uma peça fundamental, né? Sem ela, acho que seria mais desafiador. Não, sem dúvida. Tem uma parceira do lado que entende dos processos. Dos processos e auxilia, é perfeito. Até melhor estar junto ali, porque entende também de horários, de como é que é o mercado, enfim, né? Não tá num outro segmento. E legal o formato que você entrou no cenário imobiliário, porque foi lá de baixo, né?
Sim, E passou por exatamente, vários no começo, processos. Até exatamente. você falando que era 2%, ou que a comissão era menor. Sim. Mas isso foi muito importante para você estar onde Entender, está, né? Sim. e entender todos os momentos e Sim, todas as sim. fases de uma imobiliária, ou De de um uma processo, venda, de tudo. construtora e tal. Para adquirir conhecimento também, né, Lucas? Para adquirir Sim, conhecimento sim, hoje sim, de tudo sim. que faz, né? Sim, Você com adquire o certeza. conhecimento lá mesmo, Sim. topando ganhar, sei lá, Menos, 2% né? menos e Sim, ainda sim, a sim. pessoa tirava mais uma fatia do que Sim, você ganhava e tal. exatamente. Mas é muito importante porque daí você entendeu, você conseguiu entender os processos, como É, que a gente funciona. iniciou como basicamente 90% dos corretores, né? Eles querem começar e trabalhar só com vendas, vendas, vendas. Eu nunca quis trabalhar com locação lá atrás, né? A gente começou a mexer com locação em 2019 É só. mais chatinha a locação, né? Para fazer a administração dela, né? Porque a venda, eu acho que você faz o processo, Sim. entrega. Porque Terminou, a locação acabou, você tem que né? Você acompanhar, né? acompanha durante todo o processo ali, 30 meses do contrato ou 12 meses. A alocação, ela realmente ela dá mais trabalho, mas ela é extremamente importante para uma imobiliária para se manter, né? Porque ela entra uma recorrência. Sim, Legal. mantém os custos e tudo. E a Josi comentou com a gente sobre a questão do cliente, né? De você atender o cliente, resolver tudo que ele precisa. E eu queria que você compartilhasse a imobiliária hoje de vocês. Vocês também têm toda a estrutura para atender o cliente desde do atendimento inicial até o financiamento, Sim, sim. a parte de De ponta a despachante, de ponta a ponta, é De isso? ponta a ponta. Entrega a chave na mão. Eu já vi várias Chave na fotos, mão, várias postagens ali. Porque tem Sim. imobiliárias ali que você vai lá e faz a compra, né? E aí Agora é você vai só imobiliária, né? Você Isso, vai só no imobiliária. Agora você vai terceirizado, no correspondente terceirizado, no Sim. despachante Sim. para preparar a documentação. Hoje vocês entregam isso. Hoje a gente entrega isso. Não é uma monopolização, né? Vamos deixar bem claro isso. Mas o Mas é ponto uma principal facilitação. é facilitar para o Sim. cliente todos os processos. Então, lógico que o correspondente, o despachante, ele não atende só os processos da imobiliária, né? Ele atende Uhum. outros parceiros, atende outros construtores, outras imobiliárias, outros corretores autônomos. Mas ter este serviço hoje dentro da imobiliária facilita muito mais Sim. para o entendimento do cliente que está entrando ou até para o cliente que está saindo, que é justamente o cliente que está vendendo. Né? Fazer esse auxílio e essa análise minuciosa de todas as documentações, tudo o que precisa. É do tipo, agora atendi, vendi. Agora senta aqui que nessa próxima sim, sala sim. aqui vão te explicar como, Como que funciona que os funcionam processos. os processos. Não, e é um diferencial, né? Porque, não, pô, pega o cliente aqui, faz esse Sim, processo, sim, depois sim. leva ele para outro canto. Daí já resolve tudo, você Sim. otimiza tempo e fideliza ainda mais Sim, o cliente com por certeza, conta com do certeza. atendimento ágil. A Josi, você comentou com a gente também do produto, né? Hoje a gente tem, você falou, a gente tem um produto caro na prateleira, né? Um dos produtos mais caros que é a venda do imóvel, né? Você tem imóvel desde um imóvel Minha Casa Minha Vida até um imóvel de alto padrão, Sim. enfim. Você comentou com a gente, um dia a gente conversando, você compartilhou, né? O Ismael Venda é assim, né? Você vende para você vender um carro, para você vender um copo de água, ou para você vender um imóvel de X valor, ou enfim, o tempo é o mesmo. Então, até queria que você compartilhasse com a gente sobre essa sim. questão de... Porque assim, o que eu entendo se tratando de venda, né? Como eu já trabalhei com várias coisas, o tempo que você vai, vamos voltar lá, na época das feiras, né? Que eu vendia uma leg de R$ 49,90. Então, o tempo, o atendimento, a atenção que eu vou dar para o meu cliente, que eu estou vendendo aquela leg de R$ 49,90, vai ser o mesmo que eu vou vender, que eu vou dar a mesma atenção para o meu cliente que eu vou vender um imóvel de 500 mil, de 600 mil. Então, o atendimento, ele tem que ser padrão. Sabe? Que esse que é o diferencial. Então, é isso que eu falei pro Isma, né? Cheguei a comentar, falei assim, eu vendia X, né? Então, o meu atendimento para esse produto. Então, por que não mudar o produto? Por que não mudar o produto, Porque né? o atendimento que você vai dar e a atenção e o profissionalismo é o mesmo. é a Só vai mesma. mudar o produto. E que Sim. bom que seja um produto que seja mais Sim. rentável. Sim, com certeza. Porque a questão de venda ou qualquer coisa que você pegue para fazer, você tem que ter foco, né? Você tem que ter foco 100% naquilo. Você tem que entender do produto, você tem que saber o que você está vendendo. Então, é foco. Então, se eu vou vender um produto aqui que custa 5, 10 reais, por que eu não vou vender um produto de 500 mil, 1 milhão? Tudo é questão de foco e você saber sobre o produto. Isso é muito importante. Eu tenho uma equipe comercial com 5 vendedores. Eu sou gestor comercial de uma empresa.
eu trato com eles 3 temas principais. Primeiro é propósito. Sim. A pessoa tem que saber o porquê tá lá e o porquê Sim. que ela tá fazendo aquilo. Que daí isso vai resolver outras questões que vão surgir. Sim. Segundo, uma mentalidade forte. Por hora que vir uma adversidade, é você entender o porquê que você está passando por essa adversidade, momento. porque tem um propósito bem forte. O terceiro, que é o que eu citei, é o skin the game. Sim, É se arriscar junto, é sim. sentir na pele e comprar a briga, que é o que você estava citando aqui, vai ter momentos que, poxa, eu tenho que ter uma mentalidade, um propósito muito bem claro e muito bem definido, né? Sim. Acho que o skin the game é primordial para todo o segmento, né? Porque a gente está falando aqui as maravilhas, né? Mas também existem os desafios dentro de uma venda, né? Sim. A gente tem alguns processos que demoram mais tempo do que o tradicional por conta de alguma coisa que não foi feita corretamente lá no passado, na documentação do cliente que está vendendo imóvel. E isso acaba afetando o processo de vender. A pessoa que está comprando, ela está ansiosa, ela quer pegar o Muito imóvel ansiosa. rápido, ela quer Muito entrar. ansiosa. E aí, quando trava por algum momento, você tem que pôr a cara no negócio e falar, não, vem cá, vou resolver, vamos lá. O que tem que fazer? Ah, tem que fazer isso? Beleza, vamos Bora atrás. lá. Tem que ir atrás do fulano? Vamos Entra atrás no do carro, fulano. né, Júlio? Não, Vamos lá. a Josi é assim, né? Eu tô lá Campeã. na imobiliária concentrado, fazendo alguma coisa super importante. Ela, Marcel, venha, vamos em tal lugar. Deu, peraí, aonde? Não, só venha, vamos. Agora, desça. Tá, vamos lá então. E aí, bora. É, Confiança, né? é, Tipo, confiança, já sabe você que tem tá resolvendo alguma Sim, coisa ali importante. Exatamente. Marcel, pra gente finalizar, explica pra gente o que é escritura com cláusula resolutiva. Show. Existem processos de vendas em que o comprador ele faz uma proposta da seguinte forma. Eu vou te dar X mil de entrada e quero parcelar com você, não quero fazer financiamento habitacional e também não posso comprar à vista. Tá? Vamos ser bem simples Bem claro ali para o pessoal nesse entender. momento. Então, o que o pessoal faz? O pessoal vai no cartório e faz uma escritura de compra com uma cláusula resolutiva. Então, nessa cláusula resolutiva, ela vai especificar detalhes do processo de compra. Por exemplo, esse imóvel está dando X de entrada ou X em sinal de negócio e vai parcelar ali 3 ou 4 vezes de tantos R$1.000. Só vai passar para o nome do comprador após essa quitação desse parcelamento, por exemplo. E aí, após essa quitação, se vai no cartório e dá baixa nessa cláusula resolutiva para aí poder dar entrada no registro de imóveis. Então, a cláusula resolutiva ela é basicamente uma cláusula que assegura o vendedor de que se acontecer alguma coisa errada nesse caminho, ele está resguardado de que o imóvel ainda é dele. Aí, claro, vão ter os acordos jurídicos ali que, se o fulano pagou X e aí vai ter que devolver Y ou vai perder o que já deu. Então, vai estar tudo especificado nessa cláusula resolutiva. E isso também fica atrelado na matrícula. Também. Na verdade, eu acho que não fica, né, Josi? Porque ele fica só na escritura. Ele não sai a matrícula, ele só fica a escritura com essa cláusula resolutiva. Isso. Depois que deu baixa na cláusula resolutiva, ele vai para o cartório e daí faz o processo normal da matrícula do imóvel sem essa cláusula. Eu achei que ficava ali, por exemplo, na matrícula, essa observação que esse imóvel está passando por um processo de compra e venda com cláusula resolutiva. Ele só vai para o cartório depois que concluir para o cartório de registro de imóveis, depois que concluir esse processo de escritura. Show. E se chegar aí, tá melhor ainda, mas não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Show de bola, bem esclarecedor. Gente, bate-papo foi maravilhoso. Conversamos aqui com 2 especialistas do mercado imobiliário, Josiane Zableski e Marcel. Gostaria que vocês deixassem uma palavra final para o pessoal que está acompanhando a gente no podcast. Bom, gente, eu tenho, agradeço novamente aí a vocês a oportunidade, e falo que quem quer ingressar aí no mercado de imóveis, busque os cursos, busque se credenciar para você estar ali correto para poder fazer as vendas e arrisque, gente, arrisque que vale a pena e nós estamos aqui de portas abertas. Obrigado, José, isso mesmo. Marcel, deixa uma palavra aí para o pessoal que acompanha a gente também. Bom, primeiramente eu acho que agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Independente do segmento que a pessoa atua, faz, trabalha, eu acho que tem que ser feito com vontade, com coração, acreditar naquilo que faz, fazer aquilo que realmente gosta, E sempre que vocês quiserem comprar, vender,
avaliar. Imobiliária Caminho. Como A que mais faz para querida achar de vocês Curitiba. lá? Site, Instagram? Qual é o melhor caminho? E a gente vai deixar na descrição. Sim, tá. A imobiliária é Imobiliária Caminho, né? @Caminho Imobiliária no Instagram, Caminho Imobiliária no Facebook também. E o site também, www.caminhoimobiliaria.com.br. Show. É isso aí, Lucas. Agradecer, né, a Josi, o Marcel, por esse bate-papo espetacular, muitas dúvidas. Antes ali de que- finalizar, rapidinho, ele já foi nosso cliente, né? Você É. podia dar um feedback para nós aqui Exatamente. de como que foi. Fica à vontade. Exatamente. Muito bem atendido, inclusive. Obrigado a Josi, obrigado, Marcel, por todo o atendimento A prestado. gente que agradece. Vendi um imóvel pela Carmen, vendi um apartamento. Teve bastante problemas, né, Josi? Lutamos bastante, corremos muito atrás. É muita exigência. A Josi me auxiliou, o Marcel. E agradecer novamente vocês aí por tudo, né? Sim. E agradecer também por esse bate-papo Show. bacana, Legal. contribuindo com a gente aqui. Olha que legal. Eu nem sabia disso. Você Ou se viu? sabia, eu não sabia que era com vocês. Né? Com feedback verdadeiro. Feedback verdadeiro. Bom, gente, finalizando aqui o nosso podcast, gostaria de agradecer mais uma vez a presença desses especialistas e dizer para vocês que for comprar um imóvel, for alugar um imóvel, procure um especialista, uma Sim, pessoa sim, que sim. tenha a capacitação, que tenha ali o CRES para você fazer o processo da forma correta. E para você que quer acompanhar mais temas como este, mais profissionais, acompanhe as nossas páginas e o nosso YouTube também nas redes sociais. Obrigado e até o próximo podcast.